Ei, vamos de tag? Sim, faz tempo que eu não respondo nenhuma tag aqui no canal e muitos de vocês me marcaram uma tag que eu amei demais. Então vamos lá responder essa tag. E a tag é Por que ler os clássicos? Uma tag que a Mel Ferraz lá do Literatura se fez. Então vou responder com certeza. Eu amei todas as perguntas e vamos ver minhas respostas. Vamos lá? Bom, a Mel do Literatura, eu adoro o conteúdo da Mel. Sempre a gente conversa, eu mando as novidades para ela quando é relacionada a Virginia Woolf. E aí eu disse, eu vou fazer essa tag porque eu vi muita gente comentando e alguns de vocês me marcaram lá no Instagram, disse, Christian, faz essa tag e tal, então é bem bacana. Aí eu fui dar uma lida, disse, não, calma, deixa eu dar uma olhada com calma. E fui dar uma lida e eu adorei as perguntas. A Mel fez baseando naquele livro do Ítalo Calvino, Por que Ler Clássicos. Esse livro do Ítalo Calvino eu li, mas não por completo. Alguns trechos e alguns capítulos, então eu não li ao todo, né? Então eu quero ler algum dia, né? Eu tenho até o e-book dele, eu comprei numa promoção. Mas eu amei demais as perguntas, são perguntas bem interessantes, então eu acho que é bacana responder, né? Até porque, uma coisa que eu não posso deixar de comentar aqui, serve até como uma espécie de resumão, né? Do que eu penso, do que eu li sobre os clássicos. Então vamos lá para as perguntas? A primeira pergunta que a Mel fez foi um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura. E eu não pensei em outro, gente. Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, até eu fiz uma leitura coletiva aqui no canal. E eu disse no final da minha leitura coletiva, eu disse, gente, esse livro tem que ser relido imediatamente ou um tempo depois. Porque eu acho que existe dois Grandes Sertão Veredas. Antes, né, do grande spoiler, porque ou quando você for ler Grande Sertão Veredas, não procure nada sobre ele, não leia nada sobre ele. Vai lá e lê o livro. Não procura nada porque você pode encontrar algum spoiler. Eu sei que muitos já se depararam com spoiler, até porque teve uma adaptação que a Globo fez e aí todo mundo já sabe. Mas se você não sabe do grande spoiler, que eu digo que é o grande spoiler da literatura brasileira, não vá em busca, tá? Esse é um livro que eu disse, eu vou precisar reler, porque, como eu disse, o Grande Sertão Veredas são dois livros, né? Podemos dizer dessa forma a questão toda da experiência a leitura, né, a primeira leitura, que eu digo que é para conhecer o terreno, e claro, você não sabe nada do spoiler, se deparar e se surpreender com aquilo. E uma outra leitura que eu digo que seria uma leitura mais reflexiva, né? Uma leitura mais acurada, no sentido de que você já sabe o spoiler, não vai com tanta ansiedade para saber o que vai acontecer no final, e você já sabe da história, já sabe do caminho, já sabe qual caminho seguir, mas você quer buscar detalhes, quer curtir a história em si, mas também a forma como o Guimarães Rosa escreveu, que é uma escrita muito única, né? E tem todo o regionalismo aqui. Esse é um livro que eu quero reler e eu digo a vocês que eu quero reler em breve, Grande Sertão Veredas. Vou até deixar separado porque é um livro que eu gostei de ler, muito mesmo. 2. Um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. E eu digo a vocês que é um dos meus favoritos, que eu amei demais ler, e eu queria esquecer. Apesar de quando eu li esse livro, eu já sabia da história, mas o livro me surpreendeu tanto que a história ali ficou muito fraca, né? Que é o Conde de Monte Cristo. Eu amo demais esse livro do Dumas. Eu já sabia da história porque o filme O Conde de Monte Cristo eu digo que era um dos meus filmes favoritos. Eu amava muito aquela adaptação. Mas, ao ler o livro, eu me deparei com uma coisa muito mais grandiosa e que aquilo que foi retratado no filme é um recorte muito pequeno. Eu digo, apesar de ter toda a história, tá? Mas eu digo a vocês que é um recorte muito pequeno. As sensações e tudo que eu senti ao ler O Conde de Monte Cristo é fenomenal. E esse final, gente, que final estrondoso. E eu digo a vocês que esse é um final incomum para livros daquela época, porque sabe aquela historinha?
Não é spoiler, tá? Sabe aquela historinha? E viveram felizes para sempre? Bom, a realidade é bem diferente. Então, por isso que eu amei demais esse livro. É um livro sobre vingança e eu aprendi muito com esse livro. Então, eu amo demais o Conde de Monte Cristo. Super marcado aqui. Sim, e foi uma leitura coletiva aqui do canal, tá? Eu acho que foi a segunda leitura coletiva que eu fiz aqui do canal. Foi o Conde de Monte Cristo. O primeiro foi Guerra e Paz. Vamos lá. Um clássico que você observou como referência no dia a dia. E eu venho aqui com o mesmo que a Mel citou, que é a Metamorfose do Franz Kafka, porque esse livro, gente, ele mexeu muito comigo e eu considero um dos favoritos de todos os tempos, né? Um dos meus clássicos favoritos. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo mostrando os meus clássicos favoritos, tá? Tenho diversos. E a Metamorfose de Kafka é um deles. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a Metamorfose do Kafka, ele retrata muito o dia a dia. A gente anda por aí, observa as pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente observadora. E eu observo as pessoas, como as pessoas agem, falam, se comportam. E eu vejo muitos traços kafkianos, né, dessa história, né, ali nas pessoas, até mesmo o preconceito que a gente vê aqui, né, que para com o Gregor Samsa, a gente vê nas pessoas ali. Então é um livro muito atual e eu amo demais. Gente, Kafka, eu sou apaixonado, tá? Eu preciso ler mais Kafka. Enfim, queria ler tudo dele. Eu vou até organizar meus livros de Kafka, porque eu preciso ler tudo dele. Um clássico, esse é o 4 agora, né? Um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes da primeira leitura, né? Ou seja, eu reli esse clássico, mas eu descobri coisas diferentes do que estava lá na primeira leitura. Cacau de Jorge Amado. Cacau de Jorge Amado eu reli recentemente para uma leitura. A gente está fazendo uma leitura coletiva, podemos dizer dessa forma, mas é um projeto lá no meu Catarse. Se você não está lá, olha aqui embaixo tem um link, se inscreve, tá muito bom. Todos os domingos a gente faz nosso encontro, todos os domingos, religiosamente ali, estamos fazendo nossos sprints, nossas discussões. E teve recentemente uma discussão sobre Cacau. A gente está lendo a obra de Jorge Amado em ordem cronológica. Eu reli Cacau e descobri coisas que eu não percebi na primeira leitura, sobretudo porque recentemente teve aquelas denúncias, né, de trabalhos análogos à escravidão lá no Rio Grande do Sul, naqueles vinhedos, né, negócio lá da colheita de uva, enfim. E aí, isso me lembrou muito Cacau, porque Cacau também faz essa espécie de denúncia, sendo que era na zona cacaueira ali naquela época, nos anos 30, né, que era um momento do apogeu do cacau. Então, as pessoas eram bastante recrutadas para aquelas regiões e naquelas regiões elas eram transformadas em escravos, né? E é trabalho ali análogo à escravidão. A gente vê de uma forma muito atual, né? Quando foi relatado todos esses casos no Rio Grande do Sul, eu lembrei desse livro porque era exatamente o que está descrito nesse livro. Um livro escrito lá na década de 30, mas tão atual. E aí eu consegui observar também coisas que eu não percebi na primeira leitura e me surpreendi. Leiam Jorge Amado, tá, gente? Eu sempre enfatizo. Vocês precisam ler Jorge Amado. Número 5, né? Um clássico citado por outras mídias. E eu trago aqui um dos livros que faz muitos anos que eu li. Um livro que faz muitos anos que eu li e que eu quero reler. Não vou tardar a reler esse livro, que é Drácula. Gente, na medida que eu fui lendo Drácula, meus olhos foram crescendo de uma forma que eu disse, cara, eu já vi isso em algum canto, eu já vi isso em outro canto, sabe? Quando você observa, apesar de que Drácula, se eu não estou enganado, não é, me corrijam aqui, mas eu acho que Drácula não é o primeiro livro que cita vampiro, ou eu não lembro. Mas eu acho que Drácula trouxe uma luz para essas histórias de vampiros. Quando você lê por exemplo, algum livro lá sei lá, Entrevista do Vampiro, e aí você se depara com aquelas histórias, aí você se depara com a seguinte questão, se eu já vi isso em algum canto, lembra do Drácula. Quando você vê filmes, né, sobre vampiros, você lembra do Drácula. Quando você vê algum desenho animado, você lembra do Drácula. Então,
qualquer coisa. Eu lembrei muito quando eu fui lendo o Drácula, eu disse, gente, eu já vi essas características em algum lugar, só não lembro onde. Talvez em algum filme, talvez em alguma série, aquela série de vampiro, né? Então, gente, é isso. Drácula é referência. Drácula é referência. Eu tenho certeza disso. Número 6. Número 6. Muita calma nessa hora, né? Um clássico no qual você ainda ficou pensando dias e dias depois de terminar a leitura. Gente, sabe qual foi esse livro? Que esse livro me impactou muito, me impactou tanto que ele entrou para as melhores leituras da vida. Eu digo a vocês de forma muito sincera que é o Deserto dos Tártaros de Dino Buzzati. Esse livro mexeu tanto comigo. Eu vou até deixar aqui nos cards esse vídeo que eu fiz. Vocês depois que assistir esse vídeo aqui vão lá ver. É um livro que mexeu demais no meu interior. Sabe aquela história em que você às vezes se vê nela, né? Esse livro traz muito aquela sensação e aquela pergunta de que você parece, o que você espera para sua vida, né? E esse livro é simplesmente a história, né, de um homem que almejava entrar no exército. Ele entra no exército e vai ser destinado a um forte no meio do nada e a esperar por uma batalha que parece que nunca vem. E aí veio muito essa reflexão, que a gente almeja tanto uma coisa e às vezes não vem aquilo que a gente espera, sabe? Às vezes a gente se frustra. E esse livro traz muito isso. Enfim, vejam lá minha análise sobre esse livro, tá? Um clássico, agora o número 7, tá, gente? Um clássico que é citado em todo lugar que você e que você gosta. Esse clássico, eu vou citar aqui o Ana Karenina, tá? Que eu gosto bastante de Ana Karenina, de Tolstói. Eu fiz leitura coletiva dele também. E é um livro que eu vejo que eu tomei um baita spoiler. Eu tomei um baita spoiler, foram em 2 momentos. O primeiro momento foi ao ler uma história, eu não sei se ali é conto, é novela, é do Haruki Murakami, chamado O Sono. Quando eu li esse livro, tem um trechozinho lá que ele dá um spoiler de Ana Karenina. Outro momento era assistindo Friends. Eu não gosto de Friends. Eu sou bem sincero, eu já disse aqui várias vezes, eu não gosto muito de Friends, mas não é Friends em si. Eu acho que esse tipo de série sitcom eu não sou muito fã. Mas eu tava assistindo uns dias Friends pra ver se gostava e tal. E eu peguei um episódio aleatório. E era exatamente o episódio em que dava spoiler de Ana Karenina. Gente, ele citava Ana Karenina, eu não lembro o que é que eles falavam. Mas acho que era um spoiler, se eu não estou enganado. Enfim, então esse livro é bem citado, né? Em vários momentos. E eu gosto muito de Tolstói, aqui, Ana Karenina. E tem um momento, não é spoiler, tá, gente? Mas fiquem de olho, você que vai ler Ana Karenina. Ele começa o livro de uma forma em que ele já dá um grande spoiler de como ele vai concluir o livro, tá? Essa é uma coisa que eu vou dar essa dica para vocês perceberem isso logo no início. No início do livro, logo no primeiro capítulo e no segundo, ele acontece um grande evento lá em que ele dá um grande spoiler de como ele vai finalizar o livro. Preste atenção. É um clássico polêmico. Um clássico polêmico é esse livro. Eu não sei se esse livro é considerado um polêmico, mas esse livro de Janet Malcolm, que eu gosto bastante, chama-se O Jornalista e o Assassino. Esse livro vai denunciar, basicamente, eu acho que escancarar de forma muito veemente a questão da ética jornalística, até onde um jornalista pode ir nas suas histórias, nas suas matérias. Porque aqui é um crime que chocou toda uma sociedade ali nos Estados Unidos, mas aqui entra um jornalista e faz um negócio em que choca também e que é algo muito polêmico. Então, por isso que esse livro que eu considero bastante polêmico, né? Porque traz essa vertente da ética jornalista. Até que ponto um jornalista pode entrar ali e fazer o que fez? Leiam, gente, Janet Malcolm é maravilhosa. Sobretudo esses livros aqui de não ficção, muito bom. Ela traz muito, eu acho que a vertente de Janet Malcolm é esse jornalista investigativo, né? Ou jornalismo investigativo, melhor dizendo. Gosto bastante da Janetinha. 9, né? 9. Um clássico conhecido pelo inconsciente, ou seja,
inconsciente coletivo por várias pessoas, que você finalmente leu no original. Gente, esse clássico, quando eu li, eu caí da cadeira, eu disse, caramba, é isso? Claro que há muitas versões dele, porque essa história em si é uma história, é um mito, né, que é contado por várias pessoas. E aí eu li na versão de Eurípides, Heracles, né, que Heracles é o famoso Hércules. Gente, eu já sabia da história, já tinha visto o filme, adaptações, já tinha visto, lido uma historinha resumida, mas nunca tinha lido assim no original. E eu fiquei chocado, porque eu disse, caramba, como é cruel. Muito cruel. Isso aqui é muito cruel, sério. Eu não queria dizer, eu não quero falar do quão cruel isso aqui é, porque é um baita spoiler. Se eu fosse contar o que Hércules fez aqui com sua família. Então não posso dizer nada sobre isso. Só digo a vocês, leiam. É maravilhoso, tá? É maravilhoso. Eu amei demais isso aqui, marquei muito. Eu disse, eu não acredito que eu li isso aqui. E que coisa perfeita. E daqui, a gente lendo esse livro, a gente tem noção de várias e várias coisas, né? Porque ao ler Heracles, a gente também pincela em alguns momentos de que, esse livro serve muito como um canone, né? Porque várias pessoas citam, tem essa história que é uma história muito canônica. Canônico, que eu digo, é aquele que é muito referenciado, serve como base, sabe? Eu acho que esse é um dos. Temos vários. Um clássico que você leu, agora o 10, tá, gente? Eu sempre esqueço de dizer o número. Um 10. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. E eu digo a você que se tornou um favorito, que é tanto que entrou para as minhas melhores leituras do ano passado. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Eu me encantei com esse livro. É um livro polêmico para a época, né? Inclusive o Gustave, ele foi sentenciado lá, né? Foi a julgamento, porque esse livro, ele, segundo a acusação, ele era contra os preceitos e a moralidade da sociedade, da igreja. Então, toda aquela ladainha. E aí eu tinha essa curiosidade por causa da história do livro em si, não a história da Bovary. E aí, lendo o livro, eu me deparei com coisas maravilhosas, a construção da personagem, a construção do Bovary também, né? E toda a questão da polêmica que envolveu aqui, gente, é maravilhoso isso aqui. Além do mais, o que mais me encantou nesse livro foi a escrita de Gustave Flaubert. Achei uma escrita elegantíssima, muito bem pensada. Parece que ele escolheu cada palavra ali, cada sentença de forma muito precisa. Maravilhoso, tá, gente? Muito maravilhoso. Vamos pro 11º, o 11. Um clássico pelo qual você nutre uma relação de amor e ódio. Se fosse só ódio, eu colocaria mulherzinhas. Mas, como é amor e ódio, eu venho trazendo aqui esse aqui. Moby Dick. Eu digo a vocês que é amor e ódio porque eu amei ler esse livro. Esse livro me ensinou demais. Mas, ao mesmo tempo, eu digo a vocês que ódio. Porque eu não aguentava mais o Herman Melville falando de como matar uma baleia. Ele descrevia aqui de forma muito minuciosa. Gente, era cansativo até a parte de como a corda tem que ser enrolada, como o anzol tem que ser preparado, como o arpão tem que ser preparado, como a corda é feita. Gente, eu achei um saco sem fundo essa parte da parte técnica, mas a parte em geral eu amei, sobretudo no início, muito filosófica, existencialista. É maravilhoso isso aqui. Então eu divido um sentimento de amor e ódio por Moby Dick. É até constrangedor, né, falar dessa forma, mas é isso mesmo. Um clássico fundador. Esse sim, eu não li ainda, mas eu vou trazer aqui porque é algo que eu quero muito ler. Então, eu queria trazer aqui para ilustrar, porque eu quero ver se eu começo a leitura ainda este ano. Uma leitura solitária, que eu quero ler bem devagar. Que é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Gente, eu perdi as contas de quantos livros eu já li que cita
A Divina Comédia, eu acho que a Divina Comédia serviu como base para esses outros autores e outros livros. Eu acho que quando eu for ler a Divina Comédia, eu vou ficar dizendo, caramba, esse trecho aqui me lembra muito tal livro. Ah, fulaninho de tal citou esse trecho aqui. Eu acho que é isso que vai acontecer quando eu ler a Divina Comédia. Essa minha edição é gigante, é tão grande. Eu acho que você já conhece o tamanho do Moby Dick, né? Moby Dick é grande, mas Moby Dick se perde na minha edição da Divina Comédia. É grande, pesada, pesa 3 quilos, tá? Eu tô segurando aqui, tá morrendo já. Mas, gente, eu acho que responde bem esse um clássico fundador, né? Caramba, coisa pesada, peraí. Deixa eu organizar aqui. Vamos continuando. O 13º, né? Um clássico cujo contexto histórico é importante. E eu vou trazer aqui um pesadão também, porque eu acho que esse representa muito bem isso. Eu fiz uma leitura coletiva que durou uns 4 meses, essa leitura coletiva aqui no canal, que foi O Tempo e o Vento. A gente leu a saga completa. E esse livro, essa saga completa, né? Posso responder esse 13. Ele é um livro bem interessante, porque tem um contexto histórico importante, tanto da formação do Brasil, mas sobretudo da formação do Rio Grande do Sul. Então a gente vai ver um pedaço da nossa história, né, nosso Brasil, aqui. É maravilhoso, eu amei demais, foi uma experiência única a leitura de O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Amei muito. E para finalizar, 14º, né, um clássico cujo contexto histórico distante do nosso, distante do nosso, mas ainda assim importante. Eu vou trazer aqui um livro que eu gosto bastante, mas ele divide bastante opiniões, porque tem muita gente que não gosta desse livro, que é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Esse livro eu li por uma leitura coletiva aqui no canal também, com baixas expectativas, porque eu já vi que muita gente falava mal desse livro, outros amavam. Mas eu fui procurar nesse livro, ao ler, não a história de amor em si, mas o que tinha por trás nele, o que ele tem de conceito histórico que é importante. Primeiro, é um livro escrito e foi lançado ali, né, se não chegando também através de um pseudônimo, que as meninas usavam pseudônimo naquela época, porque era assim, uma época bastante uma estrutura muito patriarcal, enfim. Mas foi numa época em que era a época vitoriana, e umas coisas que eu percebi aqui que me incomodou muito ao ler esse livro. O Morro dos Ventos Uivantes tem aquela história de amor, aquela coisa toda e tal, mas o que mais me chamou a atenção, e eu percebi que poucas pessoas perceberam isso, é a questão do preconceito. A questão do preconceito, até mesmo, por exemplo, o preconceito racial e xenofobia. Eu digo a vocês que o Radcliffe, que muitos odeiam, mas eu entendo o jeito dele, ele foi produto, né, de uma sociedade preconceituosa. Ele foi ranzinza daquele jeito por causa que a sociedade moldou ele daquela forma. Tem um trecho que eu não lembro exatamente, vou parafrasear porque eu não lembro como é a sua completude, mas tem um trecho que me incomodou demais, porque a gente sabe muito bem que o Radcliffe, ele é um estrangeiro, podemos dizer, estrangeiro àquele lugar, né? Ele não é daquele lugar. E aí eu lembro que ele estava ali ainda, eu acho que ainda é jovem, né? Chega ali naquele lugar, naquelas fazendas, naquele lugar, aquela cidadezinha, aquele lugarzinho, uma sociedade extremamente preconceituosa que tinha dificuldade de aceitar o diferente. Eles chamavam o menino de cigano, o menino de cor, não sei o que e tal. E eu sei que isso me incomodou bastante, eu fiquei refletindo muito sobre a sociedade vitoriana daquela época, e o quanto esse livro mostra de forma muito descarada o preconceito daquelas pessoas, sobretudo, como eu disse, racial, essa questão da xenofobia. E, gente, esse livro, quando eu terminei, eu achei ele incrível, nesse sentido, por escancarar diversas mazelas daquela sociedade. Enfim, quando você for ler o Morro dos Ventos Uivantes, perceba nesses trechos que vocês vão ficar bem surpresos. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem longo, mas é necessário porque tinha muitas coisas para ser respondido. Agradeço a Mel. Se vocês quiserem ver o vídeo original da Mel, aqui embaixo eu vou deixar o link. Agradeço a Mel por ter feito essa tag maravilhosa, bem interessante e eu acho que bem completa. É isso, um cheiro. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se não gostou, dê o like. Se inscreve no canal, tá, gente? Eu espero vocês para mais vídeos. Até mais e ativa o sininho. Tchau!